temos que falar do IOF. A turma do Lula tá precisando de dinheiro, vieram com a solução mágica. Vamos aumentar o IOF. Obviamente isso pegou extremamente mal. Começaram as pressões, as críticas, e o governo aí teve que dar uma corrigida na rota, mas não é que o governo abandonou a ideia por completo. Calma. Conforme a pressão subia no meio da semana, Lula e seus aliados, né, de primeira hora, como Randolfo Rodrigues, o próprio Haddad também confirma, eles vieram a público falar o que todo mundo já sabia. Existe, né, uma grande chance de colapso da máquina pública se a alta do IOF for revogada pelo Congresso. Sim, o país vai colapsar. Eu gostei muito do Randolfo Rodrigues usar essa palavra, colapso, sabe? É o ponto que estamos chegando no governo Lula. O líder do Lula no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues, ele é líder do governo no Congresso, assume publicamente que estamos diante de um possível colapso. Lindo. Tá ali o Haddad, ó. O Haddad, como é ministro da Fazenda, acho que ele é um pouco mais inteligente, já tá mais, como é que a gente pode falar, né? Um pouco mais maduro de tanto apanhar. E o Randolfo tava ali do lado, ó. Máquina pública ficaria em situação delicada. Aí, o que é uma situação delicada? É o colapso. Um total colapso da economia brasileira. Parabéns aí aos envolvidos, vocês realmente nos surpreendem. Aí o Estadão hoje veio para comentar um pouco sobre esse caso e trazer algumas explicações do porquê não poderia ter esse aumento do IOF sem nenhuma vergonha. Nem precisava, porque estava claro desde o início, mas a equipe econômica do governo Lula não faz questão nenhuma de esconder que o aumento do IOF se presta exclusivamente a aumentar a arrecadação para evitar a paralisação da máquina pública, né, o shutdown, e tentar cumprir a meta fiscal deste e do próximo ano. Ao usar um imposto regulatório para tapar os buracos deixados pelas políticas perdulárias de Lula, pela gula do aparato estatal e pelas benesses fiscais a grupos privilegiados, o Ministério da Fazenda deu o tom do desespero do governo. A gula do aparato estatal é um negócio assim muito amplo, né? Vai desde o mau uso de verbas o que vem sendo feito com as estatais, vamos falar sobre elas. Espero que dê tempo de falar sobre os Correios. Serão as notícias aí lindas, maravilhosas. Petrobras também. Super salário do judiciário, né? Esse daí é o que mais vem me incomodando, né? E benesses fiscais a grupos privilegiados é um ponto aí que a gente tem que começar a discutir, viu? Num futuro muito próximo aí no Brasil, porque tem uma galera aí que tá sendo muito beneficiada. Muito beneficiada. Tem gente que bota aí na casa de 800 bilhões de reais em diversos aí benefícios, renúncias fiscais, enfim, né? Haddad aí deu o tom do desespero do governo. O IOF é um imposto que se presta a incentivar ou desincentivar atividades financeiras e controlar o fluxo de capital. Isso aqui é tipo o imposto do pecado da reforma tributária. Não é um imposto de arrecadação, é um imposto para assim, não. O executivo, né, pode utilizar, por isso pode ser elevado ou reduzido de maneira imediata a crédito do executivo. Pô, a gente quer estimular isso daqui, a gente quer reduzir isso daqui. Então, o governo tem, né, esse controle nas mãos. Agora, pense, reflita, o que poderá ser feito com o imposto do pecado, porque a ideia é a mesma. Estimular ou desestimular alguns setores para salvar o planeta Terra, né? Agradeço aí a turma da reforma tributária. Enfim, já para levar impostos que tem como único fim aumentar a receita do Estado, que é o que o Lula quer fazer, o governo precisa de aval do Congresso e, a depender do caso, não pode cobrar o tributo majorado no mesmo exercício financeiro em que foi publicada a lei que o elevou ou antes de decorridos 90 dias da data de sua publicação. Teria que esperar o ano fiscal terminar para poder começar a cobrar. Contornar regras tem sido uma constante da gestão Lula, quase sempre a pretexto de preservar, ampliar ou criar programas focados na distribuição de benefícios. Diz que a derrubada do decreto do aumento do IOF acarretará impacto direto em programas prioritários do governo, como o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, como afirmou o secretário do Tesouro, Rogério Seron, reconhecer que o governo não tem como financiá-los com a receita regular.
Ademais, o aumento do IOF encarece transações internacionais, o crédito para as empresas, principalmente pequenas e médias, que não têm margem para repassar esse aumento de custo para o consumidor. É espantoso que um governo cujas principais autoridades vivem a se queixar dos juros altos determinados pelo Banco Central se empenhe em adotar uma medida que claramente asfixiará ainda mais o crédito. Medidas tributárias e fiscais não devem ser tomadas à sorrelfa, como no caso do IOF, mas com a maior transparência possível, dentro da legalidade, respeitando competências. Governos responsáveis que prezam o planejamento e o bolso do contribuinte agem assim. Já governos movidos por desespero, como o de Lula da Silva, recorrem a gambiarras na esperança de que, se colar, colou. A gambiarra do IOF aparentemente não colou. Aí vamos lá. Não colou. Não colou. Por que não colou? Por que não colou? Essa é uma pergunta muito importante. E isso nos conecta a Eduardo Bolsonaro. Por que o IOF não colou? Pequena e média empresa não tem lobby. Se fosse algo que fosse machucar a pequena e média empresa, teria passado. Ninguém ia estar falando nada. Ninguém. Quem que ia estar reclamando? Quem? O Zé Ninguém não tem lobby. O povo não tem lobby. Tem que ter algo a mais. Tem que ter algo a mais. O não colou, ele vem aí por diversos lados diferentes que vão trabalhando, se articulando para salvar o Brasil das mãos do Lula. O Gerson Camarote da Globo News, né, parceiro do Lula, trouxe um bastidor aí da reunião entre Haddad, Hugo Mota e Alcolumbre. Em reunião tensa, Mota e Alcolumbre dão ultimato a Haddad sobre alternativas à alta do IOF. Por quê? Porque eles são bondosos, eles estão preocupados com o povo brasileiro. A reunião entre Haddad, Hugo Mota, Alcolumbre foi muito mais tensa do que relatado pelo Haddad. Integrantes do governo foram surpreendidos na reunião pela união de Mota e Alcolumbre contra a elevação do IOF. Essa palavra é interessante. Foram surpreendidos. Cara, mas por que vocês estão contra? Tem algo errado acontecendo. Tem algo errado acontecendo. Os presidentes da Câmara e do Senado se demonstraram afinados e deram um ultimato ao Haddad pela apresentação de alternativas. Mota e Alcolumbre deixaram claro que, se as casas do Congresso analisassem o tema nesta quarta, o decreto de Lula seria derrubado. Haddad externou preocupação e disse que, se isso acontecesse, haveria risco de shutdown, ou seja, um colapso da máquina pública por falta de recursos para custeio. Em resposta, Hugo Mota disse que talvez seja necessário se chegar a esse ponto para se fazer o que é preciso, isto é, algo mais estrutural. Conforme relatos, o deputado disse que não adianta insistir na elevação de gastos públicos e o governo continuar a surpreender a sociedade com a elevação de impostos, visto que há um esgotamento desse tipo de medidas. Os presidentes da Câmara e do Senado, então, reiteraram um prazo de 10 dias para que a equipe econômica apresentasse alternativas à elevação do IOF. Vocês têm 10 dias. Os integrantes do governo, então, apresentaram a ideia de manter o IOF mais alto esse ano e ano que vem te revoga. Mota, então, afirmou que o governo precisa apresentar uma proposta perene para os próximos anos. Aí vocês se perguntam, mas por que Mota e Alcolumbre fizeram isso, rapaz? Porque o IOF subiu no telhado. Pobre não tem lobby. Se pobre, quem foi que fez a pressão pro governo realmente puxar o freio? Porque ninguém acredita na boa vontade do Mota e do Alcolumbre. Aí a resposta começa um pouquinho aqui. Um pouquinho. O governo quer novas ações fiscais em 10 dias para frear reação ao IOF. O governo ainda tenta emplacar o aumento do IOF, mas já sinaliza ajustes. A ideia não é desistir da medida, e sim reduzir a pressão sobre o setor financeiro e transferir o peso para o consumo das famílias e o crédito do dia a dia. Mas como assim? O Estadão falou que o problema aí que ia encarecer para pequena e média empresa. Já o Renato aqui está falando que o governo, para tentar contornar essa crise, está tentando tirar do colo dos bancos. Quem é que está certo? O Estadão ou o Renato? E aí, Renato? E aí? Quando o governo veio com a questão do IOF, CNN conversa com Schwartzman.
Alta do IOF é coisa de amadorismo assustador. Ex-Banco Central criticou a postura do ministro da Fazenda de dizer que a elevação do imposto foi necessária para sustentar a máquina pública. Aí a Ana fala assim, ó, vejam só, todos que apoiaram a volta desse governo agora fingem espanto pelo amadorismo e irresponsabilidade deles, hipócritas. Aí vocês se perguntam, só porque um ex-integrante do Banco Central, e eu não acho que foi do governo Bolsonaro, né? Um ex-integrante do Banco Central reclamou do governo Lula, né? Um homem do mercado, só porque um homem do mercado reclamou do governo Lula, né? Na CNN, um homem da Faria Lima, o Haddad aí deu uma puxada de freio, o Hugo Mota e o Alcolumbre também, só por causa disso? Óbvio que não, né? O negócio foi muito mais escancarado. Haddad está reunido com Febraban, Itaú, Bradesco, Santander e BTG. Pobre não tem lobby, banco tem. Tá aqui. É assim que funciona. Quando pisa no calo do banco, qualquer coisa nesse país para. Em menos de 2 horas. Em menos de 2 horas tudo para. Não mexa nos bancos. Os bancos sustentam o governo Lula. O escândalo do INSS, quem está na ponta da linha prospectando o cliente ganha uma comissão. Quem realmente ganha o dinheiro do consignado são os bancos que emprestaram dinheiro. A CPI caminha para não dar em nada, até porque isso é uma notícia, nem vai dar para comentar hoje, eu acho. A Polícia Federal deve enviar aí para o Supremo parte aí do inquérito. E o Lauro Jardim, porque segundo ele, chegou em deputados e senadores. Ou seja, a questão do INSS já chegou nos bancos, deputados e senadores. O escândalo deve desaparecer aí, né? Começar a perder força nos próximos dias. O episódio do IOF está gerando desconforto em partes do mercado. A resposta não veio só em artigos ou entrevistas, mas em gestos. Né? Teve aqui, o Schwartzman tá ali, né? O Lula, absurdo. Mas o gesto, o que realmente importa? Uma reunião entre o Haddad e representantes dos principais bancos do país. Pode parecer apenas uma agenda de rotina, mas o contexto transforma o gesto em sinal. Estão pacificando tensões? Reorganizando o discurso? Ou apenas lembrando que certas decisões exigem mais do que um despacho interno? O que esse episódio escancara é algo recorrente. Decisões econômicas no Brasil raramente se resolvem dentro de uma única instância. Essas decisões passam por gabinetes, também pelas mesas de negociações do sistema financeiro, onde começa um e termina outro, nem sempre é claro. E talvez essa falta de clareza não seja acidente, mas parte do arranjo. Talvez o pessoal realmente queira que as coisas se misturem. Por isso que eu venho falando nas últimas semanas. No Brasil, a gente tem que separar o poder político do poder econômico. Não é porque o cara tem um poder econômico na mão que ele tem que ter o poder político. Não dá para ser dessa forma. Não dá para ser dessa forma. Na verdade, o poder no Brasil está na mão do poder econômico. Depois da reunião, quem? Isaac Sidney, nosso amigo, aquele que estava ao lado do Hugo Mota quando o Hugo Mota falou que a CPI não iria acontecer na Câmara. Se o Colombo quiser, será com ele. Após passar pela Febraban, a Febraban manda pessoas, né? Já assistiu aquele desenho que tem tipo assim um túnel que o cara entra de um jeito e sai do outro? É a Febraban. Você entra, né? Sei lá, um Zé Ninguém, você sai um homem. Um homem com H maiúsculo, bonito, garboso, sofisticado. Vá na Febraban. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Saiu de lá, nossa, você fica mais bonito. A pele reluzente. Para mulheres, melhor aí do que qualquer tratamento de pele. Mostramos a Haddad que IOF teria impacto severo no custo de crédito. Eita, eles mostraram pro Haddad, gente. Eles mostraram. Tomou enquadrada. Foi tomar as ordens. Bancos. Aí veja. Itaú vê tributação de bets e criptomoedas como forma de compensar perdas com IOF. Mário Mesquita, economista-chefe do banco, também defendeu o corte de gasto, né? As ordens, ó. O Itaú mandou cortar gasto e taxa aí a aposta. Taxa e aposta, Haddad.
Pois bem, né? Veja dia, 28 de maio. O Itaú sugeriu ao governo compense a perda do IOF taxando as apostas. A conta é simples. Quanto mais o povo aposta, mais o Estado arrecada. Em vez de frear o mercado que cresce à base de vício e endividamento, a proposta é usá-la como pilar fiscal. O problema deixa de ser combatido e passa a ser incorporado. Aí o Itaú, depois que o Itaú deu essa sugestão, adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu depois da ordem do Itaú? Taxa Bets pode compensar parte das perdas do IOF de Tesouro. Depois do Itaú ordenar, o Haddad aceitou. Esses são os bancos e como eles funcionam no Brasil. Aí aqui é 2 dias depois, aqui é dia 30. A proposta de taxar as bets para compensar a perda do IOF partiu do Itaú, mas foi bem recebida pelo governo. Você entrou e saiu da Febraban, você nunca mais é o mesmo. Eu tô falando, faz bem pra pele, pros ossos. Melhor do que ômega 3. Você fica aí nesse negócio com o mel do sol, vá na Febraban. Separe um dia, compra passagem, vá lá, mas vá arrumado. Não vá feio, não. Não vá aquelas roupas fubenga aí que tu compra aí, sabe? Que tu vai procurando promoção em brechó. Vá bonito. Bote perfume. Você sai outra pessoa. O que começou com uma ideia pontual começa a ganhar contorno de estratégia. Ao vincular parte da arrecadação ao crescimento das apostas, o Estado passa a depender cada vez mais do comportamento de risco e do vício da população. Nesse cenário, a lógica se inverte. Em vez do governo trabalhar para controlar o setor, para combater as bets, combater o vício, o governo vai ter que afrouxar as regras para arrecadar ainda mais. Se é o pilar fiscal do governo Lula, se é por aqui que o governo Lula vai ganhar dinheiro. E nesse movimento, a discussão sobre cassinos, que já está avançada, tende a ganhar ainda mais força. Por quê? Porque vai ser uma nova renda para o governo Lula. Enquanto isso, não há qualquer sinal de que a equipe do Lula esteja olhando com atenção para caminhos estruturais de desenvolvimento, como a exploração da margem equatorial. A escolha parece ser outra: liberar crédito para gerar consumo em apostas, manter a arrecadação e alimentar os ganhos do sistema financeiro, de preferência que no final do dia o povo perca até a casa. Não se trata apenas de uma decisão fiscal, é a construção de um modelo e ele diz muito sobre o tipo de futuro que está sendo considerado. E o que isso tem a ver com o Eduardo Bolsonaro? Quando a gente chega lá, vai fazer sentido. Aí você fala, agora eu entendi por que você mudou a ordem das coisas. Sobre as bets, olha que curioso. O namorado da Tabata Amaral, a queridinha dos bancos, a queridinha dos banqueiros, que frequenta lindos jantares na casa da família Bracher. Ah, família Bracher, adoro a família Bracher. Ali, ó, João Campos concede benefícios fiscais a bets. As bets patrocinam todo mundo, né? Aí eu fiquei pensando comigo. Imagina alguém maldoso da extrema-direita que gosta de inventar coisas sobre a Tabata, fala que ela é amiga do Lehman. Imagina alguém maldoso da extrema-direita falar, olha só, né? O João Campos está fazendo isso porque as bets patrocinam todo mundo. Então, as bets, em contrapartida, já que estão recebendo esse desconto, vão pedir para os seus patrocinados falar bem do João Campos. Isso é mentira. O João Campos jamais faria isso. Eu já estou aqui defendendo ele de possíveis críticas da extrema-direita golpista desse país, que não aceita um governador democrático, que quer ajudar as bets. Aqui, ó. Esse é o nosso futuro presidente da República. Ó, quem vem com essa história é fake news. Eu já tô avisando. Ele jamais teria esse interesse. Jamais, jamais. Esse lindo rapaz de olhos azuis, ele jamais faria isso. Jamais. Jamais. Eu boto minha mão no fogo. Virgínia receberia 24 milhões extras da Esporte da Sorte se desse 80 milhões de lucro. O que é 80 milhões de lucro? É o povo perder 80 milhões de reais. Contrato obtido pela Folha detalha a fórmula de remuneração da influenciadora pela Bet. A defesa dela diz que não recebeu bônus, né? O povo não quebrou a esse ponto, né? Um contrato que promete 24 milhões extras por desempenho, com acesso direto aos dados das apostas, não é propaganda, é integração ao negócio. É sociedade disfarçada de contrato de publicidade, é monetização do vício com selo jurídico e aparência de campanha. Por trás está uma estrutura sofisticada, operada por bancos, processadoras, agências e escritórios que transformam dependência em modelo de negócios, todos até então poupados pela CPI.
Até um padre lá na CP das Bets, né? Quando eles querem entretenimento, eles pegam os jatos deles e vão viajar. Eles não se divertem jogando o joguinho. A gente precisa jogar a luz nisso. O padre é falando sobre os influenciadores, as pessoas aí que anunciam, né? Atletas. Só o pobre que tá se lascando. Aí o Mesquita, do Itaú, que deu a lei de Haddad, né? Cobra aí das apostas. Não há nenhum espaço para corte da Selic este ano. Assim, o cara é um vidente. Ele não sabe o que vai acontecer, né? Ele não sabe. Às vezes eu não sei. Às vezes tem uma coisa no mundo, mas ele tá convicto. Não vem mexer no juro da Selic. Mesmo para 2026, diz ex-Banco Central, o risco maior é o corte de juros ser postergado e não antecipado. A chance maior é de só cortar juros em 2027. E o curioso é que essa questão do F, o pessoal tá reclamando que você não pode mexer porque vai dificultar o crédito. Mas parece que não é para mudar o crédito, parece que é para continuar caro mesmo, né? Parece que o pessoal torce para continuar caro pro rentista ficar de boa em casa ganhando dinheiro sem trabalhar. Aí